Olá, pessoal. Começando mais um 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com Fred Figueroa. A gente está reunido aqui na nova estrutura do 45 Minutos, nosso novo estúdio. Como vocês sabem, a gente está nessa virada de chave, mudando a nossa rotina, mudando a nossa operação e como isso normalmente acontece, a gente vai, aos poucos, embarcando novas tecnologias, novas estruturas, novos equipamentos que vão embarcar também um pouco mais de qualidade aqui no nosso conteúdo, mas desde já queria agradecer a todo mundo que está nos desejando boa sorte nessa nova fase. Pode ter certeza que não vai faltar conteúdo de tudo quanto é tipo, vai ter conteúdos, inclusive, que vocês vão curtir bastante, vão fugir um pouco da nossa programação mais natural. Então, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum desses programas, já que vão ser vários, e para você não ficar à mercê aí do algoritmo do YouTube, você faz a sua inscrição e você vai ser notificado toda vez que a gente lançar um conteúdo novo. Agora, por exemplo, vamos falar de um tema que, de certa forma, nos causou alguma surpresa. Inclusive, para falar desse tema específico, eu vou fazer algo que normalmente a gente não faz nos nossos programas, porque são programas que as pessoas podem consumir ao vivo, muitas vezes, muita gente escolhe para consumir depois, né, formato de vídeo, formato de podcast, então a gente deixa essa questão de data normalmente para lá. Mas dessa vez a gente tem que começar esse programa falando que hoje é dia 9 de outubro, tá? E neste 9 de outubro a CBF finalmente divulgou a data da partida entre Sport e Flamengo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo foi marcado para o dia 13 de novembro e a gente ficou sabendo que esse jogo vai ser na Arena de Pernambuco. E aí, maestro, pouco depois de a CBF divulgar, né, data, os detalhes, data, horário, local dessa partida, o repórter Vene Casagrande, que cobre o Flamengo lá no Rio de Janeiro, né, um cara que tem várias fontes, várias informações, revelou, maestro, um documento onde o Sport estava vendendo a operação desse jogo, né, parte da operação, mas vendendo a renda dessa partida e por 3 milhões de reais, e tem algumas nuances. É um documento um pouco mais extenso, a qual inclusive a gente teve acesso e já disponibilizou no formato de matéria, que o nosso repórter setorista do esporte, Pedro Maranhão, já publicou lá no NE45, disponibilizou para vocês. Mas, maestro, vamos agora começar a falar dessa decisão que não deixa de ser uma decisão, antes de tudo, histórica, né? Então, a gente vai falar um pouco aí do que motivou a diretoria do esporte a fazer essa venda que aconteceu. Esse acordo foi firmado, esse documento foi assinado em 30 de julho e, por isso, tem algumas nuances que a gente precisa observar, né, maestro? Celso, quando a CBF remarcou a partida, ela colocou o estádio como Ilha do Retiro. Porque quando você tem a tabela, tem lá data básica, tem estádio indefinido, horário indefinido. Então a marcação oficial da partida, quando ela vai ser de noite, 8h30 da noite, no dia 13, vai ser uma quinta-feira, meio de semana na Arena, na Arena Pernambuco. Desculpa, na Ilha do Retiro. E aí, horas depois, Vene Casagrande traz essa informação de que já estava essa negociação para ir para a Arena Pernambuco. Esses 3 milhões de reais são 3 milhões de reais líquidos. Para ter uma noção. O Sport até colocou uma nota depois, falou que vai ser a maior receita da história do esporte, que a maior receita da história do esporte tem sido 1.800.000. O Sport até se equivocou na nota, porque foi até maior. Eles citaram, imagino eu, a receita de Sport Flamengo, que foi a final da Copa do Sport e Fortaleza, a final da Copa do Nordeste de 22. Mas Sport e Náutico, a final do Pernambucano de 24. Que foi a partida, inclusive, que eles mencionaram, né? Isso, exatamente, que a partida que eles mencionaram foi 2.300.000 reais. Bruto, líquido. Aí o que é a diferença, o bruto líquido, assim, nesse caso do futebol? Despesa de arbitragem, despesa de operação, aluguel da Arena Pernambuco, despesa de operação do estádio, as pessoas que trabalham de segurança, limpeza, ambulância, taxas da federação, taxa da CBF, INSS, segurança social, é muita taxa. Tira aí, sei lá, 600.000 reais, de vez em quando até mais do que isso. E no fim das contas,
1.800.000 talvez tenha sido líquido, mas o Sport na nota botou bruto, né? Pode ter sido isso. Foi. Mas enfim, esses 3 milhões seriam líquidos. Então, assim, seria uma grana muito maior do que o maior valor bruto já feito em Pernambuco. Certo. Essa renda de esporte náutico foi a final do Pernambucano de 24, com lotação máxima na Arena Pernambuco, na ocasião, 45.500 torcedores, só torcedor do esporte naquele dia, torcida única, e deu aquilo ali. Mas como você fala, e Fred que teve acesso ao documento, quando você fala até o documento, é a íntegra do documento mesmo, tá? Que foi pro inteiro. Eu tenho alguns pontos, não sei se eu vou antecipar o debate, por isso que eu vou falar só um pedacinho, porque eu acho que Fred ia trazer alguns detalhes também. De que a nota do Sport cita as outras vezes que o Sport, 4 vezes que o Sport enfrentou o Flamengo na Arena Pernambuco. Não seria inédito. Tipo, se o Sport simplesmente no meio do campeonato, o Sport e Flamengo será na Arena Pernambuco, a gente não estaria fazendo esse vídeo. Talvez a gente não estivesse fazendo esse vídeo. Porque o Sport já enfrentou o Flamengo lá outras vezes, já enfrentou Palmeiras, já enfrentou Chapecoense, já enfrentou... Tô falando São Paulo, vários Não, mas tô falando até jogos assim que com a Ilha do Retiro à disposição e foi lá e jogou. E usar estrategicamente a Arena de Pernambuco, eu acho um acerto. Sim, eu não acho um erro. Isso não seria um problema. A questão é que todas essas vezes a operação foi do Sport, o Sport cede 10% ao Flamengo. Que é o que rege o regulamento. É o mínimo, né? É o mínimo que você tem que ceder. Se o Flamengo tem capacidade, tanto é que vai ter esse negócio. Mas tinha 35 mil pessoas, a torcida do Sport estava lá, tem 10% do Flamengo e segue a vida, porque ali o papel era esportivo. Ali, nesse momento, o esportivo ficou, na minha opinião, o esportivo fica de lado. Podia até ser, mas que fosse também esportivo e financeiro, no sentido Sim. de, vamos levar esse jogo estrategicamente para um estádio que tem uma capacidade maior. Onde os 10% teriam um número maior, mas no fim das contas não é o que essa diretoria faz. Não é. Porque contra o Corinthians já foi 15%. Vamos lembrar que o último na Arena aumentou a capacidade da ilha, quando foi o jogo do Corinthians já tinha 15% da torcida visitante. Então é um perfil. Só que o segundo movimento dessa temporada em que o Sport não restringe a torcida visitante a 10%. O jogo Sport Corinthians na Ilha do Retiro, a gente chegou inclusive a fazer vídeos sobre problemas de isso, operação, né? com problemas de operação, mas na inclusive ilha, parte desses problemas de operação, eles surgem a partir da decisão de ampliar a carga destinada à torcida do Corinthians. A gente esperou inclusive o borderô e foram 15% dos ingressos destinados à torcida do Corinthians. E aí, naquele movimento, e para ter 15%, como o Fred falou, tirou parte da torcida do Sport. As consequências da operação foram daí. Aumentou a capacidade da ilha, mas aumentou para o torcedor do Corinthians e diminuiu para a torcida do Sport. E mais ainda, restringiu um pedaço das jogo. sociais, um pedaço da cadeira especial e um pedaço da arquibancada frontal. Nesse jogo agora, no número que já tinha saído, antes da gente ter acesso ao contrato, o próprio VD já tinha colocado, que seria... primeiro todo mundo especulou, como é que vai ser a capacidade, a torcida do Flamengo, ele dá uma segunda tuitada que traz registro, que foi muito importante. E é importante até dizer isso, Cássio, já que a gente está indo aqui numa ordem meio cronológica, por isso a gente vai acabar se alternando aqui. É bom. A primeira informação de Vene Casagrande, ele traz a negociação do Sport, um contrato assinado, tá? No print que ele compartilha, não dá para ver a assinatura. No documento completo, que está disponível inclusive no NE45, é uma assinatura digital do próprio presidente Yuri Romão. Tá? Então é assinatura digital, como é feito hoje em dia, né, dentro do gov.com.br. Mas ele fez uma primeira postagem muito restrita, que aí se levantou a questão de uma venda de mando de campo. Porque a gente ficou sem saber o que viria. Não, já sabia que seria para a Arena Pernambuco. Isso, a gente já sabia que o jogo estava indo para a Arena de Pernambuco, mas poderia ser uma venda de mando de campo para a Arena de Pernambuco. O que seria uma venda de mando de campo para a Arena de Pernambuco? O Sport não teria, por exemplo, o direito a sua distribuição original, sua distribuição tradicional dentro dos jogos da ilha, que inclui check-ins, camarotes, direito de quem tem cadeira e coisas do tipo. Não conseguiria cumprir a obrigação que ele tem para parte da torcida. A segunda mensagem de Vene Casagrande já traz a primeira revelação, que eu diria que é a segunda camada da notícia. A distribuição vai ser, e aqui eu vou ter que usar uma palavra
a mais, tá? Em tese, a distribuição vai ser 70-30. Depois eu vou explicar porque eu estou usando eu o também. em tese. Exatamente. No contrato, está dizendo que vai ser 70-30. E aí, Cássio, a terceira camada... Mas só, já nessa segunda camada, só o que seria 70-30, a Arena Pernambuco, ela foi construída com 46.214 lugares. Só que ela nunca operou com essa capacidade, tá? Curiosamente, alguns lugares são isolados e tal. A capacidade máxima que ela vem sendo operada há bastante tempo é 45.500 torcedores. Só que esse número ele só pode ser com torcida única. Porque senão tem que ter divisão de As torcida, divisões. o espaço. E a Polícia de Pernambuco Não abre pra nada. adoram a divisão de torcida. Então, assim, a divisão de torcida da Arena Pernambuco Gosta de trabalhar de Moisés. meu amigo. Um aqui, a outra tá a 1 quilômetro. Nisso, a capacidade tira 2.500 lugares. É muita coisa. 43, é redondo, 43 mil redondo, 43.000. E foi o que aconteceu recentemente com Santa Cruz América de Natal, no mata-mata da Série D. Na ocasião foram 4.300 ingressos para o América de Natal, 10%, e 38.700 para o Santa Cruz. Pegando essa informação, que é muito recente, essa capacidade de 43 mil, estou dizendo isso que, a grosso modo, a polícia poderia chegar e dizer, não, para esse jogo a gente vai fazer uma limitação de 1.500. Então, estou dando só uma base de comparação muito recente. Dentro desse cenário, seriam 30.100 ingressos para o Sport e 12.900 para o Flamengo. O Flamengo teria, como teve nas outras vezes, 10%, que seria 4.300. Posso tirar uma dúvida, Cássio? Pode. Já a partir, inclusive... Inclusive, setores são ditos, são os tradicionais. Norte inferior e norte superior. Pronto, é exatamente, Pro Flamengo. Cássio, a partir daí que eu queria fazer uma pergunta, tá? Essa pergunta que eu faço, ela vem de um registro da memória, de algo que a gente debateu quando a gente chegou a fazer... Eu e Cássio, a gente chegou a fazer um vídeo sobre isso, tá? Acho que um mês atrás, mais ou menos, quando surgiram os primeiros rumores, tá? Ou até, acho que nem era isso, foi dentro de um vídeo, enfim. Cássio falou algo que está na minha lembrança e que eu recebi também uma mensagem há pouco tempo, tá? Ponderando uma situação, e é por isso que eu vou fazer a pergunta. O Flamengo já ocupou outras vezes, ou pelo menos uma outra vez em 2016, Já. o norte inferior e superior. Sem lotar o inferior. Lotou o superior e teve parte do inferior, Importante esclarecer mas isso. sem lotar. Então, era destinado apenas o norte superior. Eu acho que posso estar muito, muito enganado. A foto que eu recebi foi de 2016. Porque foi quando começou uma coisa que a Polícia Militar faz recentemente. Inclusive, até surpreendeu, na verdade, quando liberaram para o América de Natal. Sim. Aqui... Quando liberaram o Santa ficar embaixo. Né? Porque aqui é uma coisa assim que, assim, é na cabeça da galera que você isola... É na cabeça mesmo. O que vai parar o que a galera joga de cima. Mas, pronto, isso é o que a polícia Foi pensa. o que aconteceu no Castelão, inclusive. Mas aí Sport isso Ceará. faz com que você bote a torcida, você não tem isolamento nenhum. Eu acho muito equivocado esse pensamento. Porque você isola um setor gigantesco embaixo. Exatamente. Gigantesco. Mas não Você coloca a torcida em todos os outros cantos, adversária isso na não superior acontece. e fecha a inferior. Você vai para a MRV, a torcida do Sport tá lá em cima, a do Atlético tá embaixo. Vai para do Beira-Rio, tá em cima, tá embaixo. Só no Recife que tem essa história. Mas não teve contra a América de Natal. A torcida do Santa Cruz ficou embaixo. E nesse jogo, posso estar realmente enganado, mas nesse jogo seria dessa forma e havia demanda e vendeu. Mas não preencheu. As imagens, você olha, você vê que não tá, que o setor não está, ao contrário do que a gente deverá ver nessa partida, que não está lotado. Enfim, mas é o norte... São os dois setores, né? Isso. E aí, Cássio, essa mesma mensagem... Como também já teve também com o Sport embaixo também, contra o Flamengo, tá? Então é importante esclarecer isso, porque vai circular, como eu recebi, essa imagem da torcida do Flamengo em 2016 ocupando as duas áreas, né, destinadas, que é o que está no contrato. E aí, essa mesma mensagem que eu recebi, Cássio, ela traz o seguinte questionamento. Aliás, uma seguinte informação, que o contrato afirma que são 30% até 30%. Mas o contrato também delimita na norte superior e norte inferior. E, de acordo com a informação que eu recebi, não cabem ali Não cabe. o que seria 30%. É muito né? provável. A gente está gravando um vídeo depois que o Sport fez toda essa comunicação com um pouco de conhecimento que a gente tem do futebol pernambucano e tal. Eu imagino que
vá até as curvas. Você consegue, tipo, tem realmente até o Certo. norte, mas em vez de você fechar ali no escanteio, tipo, com a reta, Você dá a curva você dá um pra pouco de curva, visitante. você dá um Certo. pouco de curva. Então a gente imagina E que... come um pouco da frontal. Não, acho que chega Não, até. não, Acho que não chega... chega É pra na frontal, curva não. mesmo, uma curva. Não, eu digo que come um pouco da frontal com a divisória, né? Talvez. Não na Não, frontal, na retangular, não. Um Isso, pouquinho da isso, curva, isso, sim. isso, Nas isso. curvas. Vamos Em vez de ser na tratar bandeira como de as curvas. escanteio, tá aqui, fica um pouco mais aberto. Então, Cássio, Como se fosse a geral do Maracanã. Você não vê aqui? perfeito. Vai. Então, Cássio, Certo. a questão é, com essa mensagem que eu fiz, transformei em pergunta para Cássio, que Cássio entende mais dessas setorizações do estádio, acompanha e é talvez a referência em Pernambuco. Todo mundo procura as informações no próprio blog dele. Por isso que eu estou fazendo questão de perguntar, porque a gente precisa, ao máximo, estabelecer as duas visões. Se o contrato diz que só vai ter o norte superior e o norte inferior, mas que o contrato diz que pode chegar até 30%, a resposta de Cássio nos dá a entender que se vender os 10 mil... 12.900. Não, os 10 mil que ocupariam Certo. o norte, porque a informação que eu tive é que o norte superior e o norte inferior daria mais ou menos de 9 a 10 mil. É a próxima. Acredito que seja nessa faixa. Então, Lembrando que o norte é um pouco maior do que o sul. isso, que é a Porque, imagem que a gente porque tá vendo é o a gente tá vendo é o Dentezinho, sul. né? No anel inferior, o anel superior é igual. Mas o anel inferior, a arquibancada do sul, que é essa que a gente tá vendo, ela é um pouco menor. porque tem um vão de entrada. Né? A outra, ela vai até o final. E ali é meio para ter eventos, né? A área sul. E aí, então, Cássio, a gente pode imaginar que, vamos estabelecer aqui, norte, superior e inferior, cabem 9 mil pessoas, 9 a 10 mil. Vendeu os 10 mil. Você acha que para alcançar os 12.900, daria um pouco das curvas? Isso. Então, seria essa a brecha do contrato. ajuste, né? Outro cenário, tipo, tem três opções. Uma era dar curva bater 2.900, dar um pouquinho de curva e completar com camarote. Sim. Você pode vender Alguns camarotes. Alguns camarotes, porque o esporte vai ter seus camarotes, mas tem camarote pra caramba do estádio. Muito. Pode ter O estádio é todo camarote cercado, 360, né? e uma coisa que dá pra fazer dinheiro é com ingresso de camarote. O ingresso já vai ser caro. O ingresso de camarote você sobe mais ainda, então pode dar 12 pessoas, acho que cabe cada um. E aí eu vou para o seguinte cenário. Eu não imagino lotação máxima dos 70% do esporte. Lembrando que esse jogo vai ser na quinta de 8h30. noite. Eu não imagino lotação máxima da torcida do esporte. Então, eu passo a imaginar... Deixa só um parênteses aqui. Esse jogo, ele vai encerrar uma sequência de 4 jogos em 5 do Esporte como mandante. O que pode acontecer é isso. Se chegar completamente um zumbi, nem falo de acesso a rebaixamento, tô falando de espírito. Era isso até anímica. que eu ia deixar um pouquinho mais para frente, essa questão anímica do esporte. Porque de repente pode até estar fazendo os resultados ali e de repente eu vou para esse jogo também. Agora, se ficar apanhando dentro de casa, ainda tem esse jogo. Então, um ponto aí é o seguinte. Porque o que eu quero encerrar aqui é para não ficar em aberto essa questão de que o contrato diz que é só norte superior e inferior, então não vai ter os 12.900. Como eu acho que o esporte não esgota a sua parte, a resposta de Cássio nos dá a entender que o operador do jogo, a empresa operadora do jogo, ela fazer vai esses ajustes, né? conseguir fazer os ajustes para chegar nos 30%, tá? E aí, por que eu falo em tese? Por que eu falei em tese antes? Porque na arena, para mim, há um temor, sobretudo, e aí vai depender um pouco dos resultados, como foi falado aqui, há um temor de se ter mais torcedores infiltrados, vamos chamar assim, tá? Sendo justo, esses torcedores podem ter em qualquer jogo, em qualquer estádio, em qualquer local. Sim. Não há como você ter um escudo para quem não... Veja só, o jogo de futebol não é aberto apenas à torcida do próprio clube. Exato. Se eu estiver em Goiânia e quiser assistir um jogo do Atlético Goianiense contra Vai o ter Goiás, setor ali para você. eu posso ir para o jogo do Atlético Goianiense com a camisa que eu tô aqui, cinzenta, preta, né? E não vou torcer para o Goiás, vou assistir o jogo tranquilamente. Tem essas restrições. Então, eu acho que a torcida do esporte vai ter uma vigilância muito grande, tá? E nós vamos ter essa vigilância muito grande com a venda, o andar da carruagem da venda, o borderô e a setorização no estádio, tá? Porque 70-30 é um cenário. 70-30 garantindo
10 mil check-ins, Tem essa informação que você não tinha dito Isso. ainda, né? 10 mil check-ins para a torcida do Sport é um cenário muito próximo. Mesmo uma campanha muito dura, eu acho que esses 10 mil check-ins vão, tá? Vão acontecer. Isso. Os camarotes, os direitos de quem tem cadeira. E lembrando que tem a biometria facial, que vai Isso. valer para todo mundo do Pra esporte, todo do Flamengo. mundo. Então, assim, Então, assim, eu estou primeiro fazendo todas as ponderações estruturais, técnicas do que a gente está debatendo aqui. É preciso ser muito atento e muito vigilante para que o que está no papel seja cumprido. E o esporte tem que fazer esse papel. O esporte não é parceiro, tá? E acho que isso é importante entender. O esporte não é um parceiro da empresa que vai operar o jogo. O esporte não tem que se preocupar em ajudar a empresa que vai operar o jogo a maximizar o seu lucro. Exatamente. O esporte vendeu, acabou. Já foi. Acabou. O esporte tem que fazer valer, e aqui bata nessa tecla que eu estou dizendo. O esporte não pode se comportar como um parceiro da empresa que ele negociou o jogo. Tem que ser até adversário dessa empresa, se for o caso. A empresa pode chegar, pô, esporte, tua torcida comprou muito menos. Eu vou abrir mais camarote. Não, a gente vai seguir o que está no contrato. Tá? Se você quiser que eu abra mais camarote, a gente negocia um aditivo no contrato. Eu já estou indo um pouco além, Celso, porque mas eu ia chegar nesse ponto. o esporte não pode se comportar jamais como vamos fazer valer a pena a negociação. Porque não é uma negociação fácil, Cássio, para ultrapassar esses 3 milhões. Até para ganhar um parceiro para uma próxima vez. Assim, Exatamente. Não é fácil chegar nesses 3 milhões, né, Cássio? Vamos lá. Esses investimentos, assim, o Flamengo tem essa capacidade de fazer essas receitas. No Nordeste, toda vez que tem as pesquisas, o Flamengo, nos 9 estados, somando os 9, né? Não tem Pernambuco. Na Bahia, divide ali com Bahia, uma hora só o Bahia, uma hora só o Flamengo. Hoje já ainda a vantagem é bem menor em relação a Ceará e Fortaleza. No estado como um todo, na capital não tem. Mas você somando os 9, o Flamengo tem a maior torcida da região. E as 2 maiores receitas, eu faço esse balanço, Fred, no ranking lá no blog, das maiores receitas do Nordeste, que são de outros clubes, do Botafogo, da Paraíba e do Altos. Mas é com o Flamengo de visitante e com o Flamengo basicamente com 99,9% da torcida nesses jogos. A maior renda da história do Nordeste ela foi estabelecida esse ano, no jogo da Copa do Brasil, Botafogo e Flamengo, que todo mundo achou que ia ser... A gente fez vídeo sobre isso. E acabou sendo... O Botafogo da Paraíba acabou vendendo esse mando de campo. Não recebeu o Flamengo há um tempão, mesmo o Flamengo sendo a torcida maior disparada da Paraíba, a gente achava que... O Flamengo, na hora de chegar o cheque, né, o Pix, cheque, mas é Pix, foi bater... O cheque foi foda. Foi bater em São Luís. Foi um jogo de 35.381 torcedores com renda de 4.625.000 reais. E o outro jogo, que foi também pela Copa do Brasil, mas foi em 2022, com 30.460 no Albertão, que fica em Teresina. Naquela ocasião foi 3.640.000 reais. Esse é o público total. Estou falando aqui só de cabeça o ticket médio, porque na verdade esse não é o público pagante, esse é o pagante e não pagante. Deu 130, mas se eu não me engano foram 4 mil que tinham ganho a promoção. O ingresso chegou perto de R$200 o ticket médio, certo? Enfim, o Flamengo conseguiu lotar tanto o Castelão quanto o Albertão e fez essa renda. E a partir disso, mas de vez em quando é errado. Teve do Campeonato Carioca que foi meter o time B no ano passado, porque no ano passado... Esse ano deu muito errado. Não, mas eu digo, ano passado... Todo mundo comprou, quando foi ver o jogo era o time B. Aí esse ano a turma não comprou muita ideia e era o time B e aí acabou sendo 4 mil pessoas lá em Sergipe. Mas agora não. Agora é um Flamengo na reta final do Brasileiro, podendo ser campeão brasileiro com suas estrelas. Vai ser na data FIFA, mas até como curiosidade. Essa data FIFA agora o Flamengo não teve ninguém convocado. Até surpreendeu. Para o esporte, porque na anterior tinham sido 6. Nessa agora foi nenhum. Aí pro esporte o ideal é que seja como a outra, né? Pois é. Que tipo, né? A Arrascaeta não foi, Plata não foi. Tá entendendo? Samuel Lino não foi, assim. E só um detalhe. Por que o Flamengo, até na marcação, tinha dizendo lá, ambos os clubes concordaram. Pedro Maranhão, que eu tava conversando mais cedo com ele e Anderson Malaguti, do site do NE45. Eu conversava com o Pedro Maranhão. Conversava com o Pedro Maranhão, ele me dizia, que era isso que eu vou falar. Que era porque tem uma notinha assim embaixo da marcação dizendo: ambos os clubes concordaram com a realização, assim, acho na data FIFA.
Pô, o Sport não tem ninguém para convocado. Pô, assim, o Sport, beleza, tanto faz, mas por que o Flamengo? Mas aí depois. É porque o jogo do Palmeiras atrasado também foi. Então, na E a verdade. data FIFA da América do Sul, mas pode ter amistosos, né? Não, Não mas, tem não, mas a eliminatória, questão é a pode ter seguinte: amistosos. se o Palmeiras também terá um jogo Sim, na sim, data sim. FIFA. Pô, o Flamengo vai dizer, eu não vou jogar, eu não vou aceitar. Porque me chamou a atenção, porque o Flamengo aceitaria. Mas enfim. É porque só lembrando, Cássio, por já não ter mais eliminatórias, há uma chance do Flamengo ou o Palmeiras dizer assim, ó, segura meu jogador, não vamos pra esse amistoso não, porque serão Isso. amistosos. Mas eu amistosos. já acho assim, difícil, porque assim, duas datas FIFA assim, seguidas sem ninguém do Flamengo, essa é muito curiosa que não tem ninguém dessa vez. Mas enfim, aí dentro desse cenário, então, virou um negócio conseguir, ó, quando o Flamengo vai jogar no Nordeste, alguém disse, ó, meu irmão, bora mudar de campo, bora botar outro lugar? Aí você bota outro estado do Nordeste ali próximo e tal, e vira essa situação. Aí eu falei o seguinte, a partir dessas informações que saíram até agora, o ingresso do Corinthians acho que foi 200 contos, né? Assim, Não, o do Flamengo, meu Mas amigo, beleza, se bota, prepare. bota 13 mil torcedores assim pra cálculo. 200 já dá 2 milhões e 600 mil reais. Certo? Assim, 2 milhões e 580 mil, para ser bem preciso. Não bateria a conta. Mas aí você tem bares. Posso ler, Cássio, tudo que tem? Pode, mas antes. Mas o meu último ponto Tá. é o seguinte. Até porque vai fazer sentido o que você vai Até dizer porque agora. não tem bares, acho que o bar é da Arena. Não, eu só dizer coisas que tem. Tem gente que fala placa publicidade. Não, placa eu vou ler publicidade, tudo, eu vou ler não tem. tudo que tem. O meu ponto é, que é a mesma coisa que eu disse naqueles jogos. Quem bota 3 milhões de reais não quer tirar 3 milhões e 100 mil reais. Exatamente. Nem 4 milhões, Não, eu veja, acho. se o cara bota 3 mil reais, é melhor deixar no banco parado. Exato. Se o cara tem 3, se o cara tem 3 milhões e se for para tirar 3 e 100, deixa no banco. Porque, assim, em 3 meses... Vai render mais. Não, em um mês não, porque acho que é 1%, daria 30 mil. Mas em 3 meses o cara tira. Foi assinado quando esse contrato? Em julho, já passou Mas eu digo assim, exatamente. se você deixar no banco parado, com sei lá, um rendimento básico assim, de 1%, você tira em 3 meses. Então o cara não está botando 3 milhões para tirar 3,100. O cara, como o Fred falou, está botando 3 milhões para tirar 4. Aí então, quando a gente faz essa conta, os 3 milhões do esporte líquidos, fora a operação, fora o aluguel da arena, fora a margem de lucro, que repito, não vai ser uma margem de lucro de 100 mil reais de quem está botando dinheiro nesse negócio, e o Flamengo tendo 30%, o ingresso, e o esporte em 10 mil de check-in, a torcida do esporte não vai pagar o ingresso que a torcida do Flamengo vai pagar, não, velho. Não vai. Não vai. Não Não tem vai. o interesse. Assim, então... eu não sei, mas é melhor... É no momento que o Fred entra com essa informação que talvez bata, no fim das contas... Veja, imagino que quem tem 3 milhões de reais também tenha, no mínimo, o discernimento de botar uma planilha para saber como chegar. Então, eu também não vou ser inocente aqui de achar que o cara que está colocando 3 milhões não saiba que vai tirar esse valor. Imagino. Mas o ponto é... Ou o ingresso vai ser rasgando assim, meu irmão. Tipo, 300 reais. 300 reais vai Flamengo. ser. Ou. Aí a gente fala, pô, e pro esporte? Mas é porque a galera, todo mundo faz assim. Aí é só o esporte botar o check-in do outro lado. Isso, exatamente. Tipo, é 300 conto para quem quiser comprar, mas o meu check-in, o cara pode ir. Então, no fim das contas, é por isso que tem essa deturpação. Flexibilidade também, né? Eu acho errado, inclusive. Eu acho que dentre tantas coisas que existem no brasileiro, eu acho que em algum momento tem que regulamentar, porque em algum momento vai ficar impossível ver jogo fora de casa. Fora de casa, exatamente. Você vai querer tirar tudo aí. É. Você, tipo, tira tudo, quer botar tudo que você quiser ali pra torcida visitante, seja pra você aumentar a sua renda ou pra impedir que ela E venha. começa a gerar também a reciprocidade. Daqui a pouco beleza, 300 conto pro esporte também do exato. Maracanã. Deixa eu seguir aqui, Mas, Fred, tá? vai, Fred. Primeiro ponto, Celso, que a gente não deu ainda o nome, tá? Tá. Torcida Representações Limitada. É o nome da empresa que comprou esses... Isso. Alguém criou uma empresa só pra... Uma empresa localizada, tá? No bairro Coab Anil 3, em São Luís do Maranhão, tá? Veja, o recorde foi em São Luís. Ajudando Isso. as pedrinhas aí, alguém... O sócio administrador Marcelo Henrique Medeiros da Silva, tá? A primeira parte do contrato já diz o seguinte: considerando que o clube detém os direitos originários da bilheteria, patrocínio da partida, ativações de marketing e demais receitas eventuais relativas à partida oficial descrita neste contrato. E aí a gente começa agora. Que o torcida manifestou interesse em adquirir para si 100% das receitas líquidas do evento, assumindo a operação e a exploração comercial da partida em local diverso daquele que originalmente estava previsto na tabela, bem como arcando com todos os custos correlatos, tá? Ou seja, o pagamento da arena, tudo fica por conta da torcida, tá?
Esse contrato é um contrato Da padrão. torcida é a da empresa. Torcida, a empresa torcida, tá? Exatamente. Esse contrato é um contrato padrão, Celso, porque, como aconteceu com o Santa Cruz, que jogou contra o Corinthians em Cuiabá, a empresa, Em 2016. em 2016, a empresa pagou a viagem e o hotel do Santa Cruz. Uhum. Tá? Porque o Santa Cruz não tem as passagens da CBF Exatamente. quando joga em casa. Isso. Tá? Então, a empresa, nesse Vai caso bancar, aqui, né? nesse caso aqui, a diferença é só o dinheiro da própria arena. Tá? E que é, o terceiro ponto que é do interesse do clube viabilizar a mudança de mando de campo mediante o recebimento do preço certo, resguardando-se em relação às suas receitas permanentes. Esse resguardando em relação às suas receitas permanentes é justamente a garantia dos sócios, de toda a estrutura que o esporte tem para o jogo. Tá? E aí a gente vai para a definição de receitas do evento, que eu acho que esse aqui é o ponto importante, tá? Considera-se receita do evento. Obviamente, a receita Ingresso. líquida da bilheteria, tá? Ingressos, hospitality, camarotes e cadeiras premium, tá? Como o Cássio falou, a arena tem muitos camarotes. Imagino que o Sport, assim como os 10 mil check-ins, o Sport é obrigado a ter camarotes para todos os proprietários de camarotes que quiserem comprar os ingressos e ter um lugar na arena. Proprietários tá? da Ilha do Retiro, né? 2. Valores oriundos de patrocínios pontuais, como um name right para a partida, placas estáticas e digitais instaladas exclusivamente para o evento. Ou seja, não é a placa de jogo. Essas placas de jogo elas já são vendidas por uma empresa. Isso. É caro tá? pra caramba, inclusive. Mas às vezes você Que tem tem um contrato com a CBF. né? às vezes você tem as costas do banco de reservas, Uhum. tá? Você tem áreas que você pode explorar Ativar. comercialmente. Então, esse item 2, ele Versa é sobre isso, tá? O item 3, participação em merchandising em produtos licenciados comercializados no estádio exclusivamente no dia do evento, desde que tais vendas sejam feitas por fornecedores contratados e autorizados pela cessionária Arena de Pernambuco, tá? Porque aqui não pega o bar. Mas talvez o que é que ele esteja querendo fazer aqui? Um copo da partida. Uhum. O cara compra uma Coca-Cola e com R$10 a mais tem o copo da partida. Tá? Não estou dizendo que eles vão fazer. Mas foi um se bom exemplo. assegurando dos direitos, tá? Foi um bom exemplo. Item 4. Ativação do Match Day. Experiências de torcedor, fanzone ou qualquer outras iniciativas comerciais temporárias implantadas e intermediárias pela cessionária. Cessionária é a Arena de Pernambuco. Aí é o seguinte, a Bet Nacional resolve colocar uma ativação na entrada para os torcedores receberem bonés, tudo. Na Ilha do Retiro é autorizado. Talvez aqui, aí não sei, no caso que a Bet Nacional é até um patrocinador do esporte. Vou dizer aqui, então, Vamos lá, Gillette. Magalu. Magalu, colocar uma loja na frente. O direito dessa venda vai, tá, para o grupo maranhense que adquiriu o jogo, tá? 5. Receitas de publicidade em telões, som ambiente, promoções no intervalo e iniciativas similares. Ou seja, aqui parece que se o Sport quiser fazer seu chutinho ao gol no intervalo, não pode. Quem vai organizar ações no intervalo, repito, Magalu, quem entrar, ganha, chuta, a bola bate, quem acertar a trave ganha um air fryer. Certo. Né? Então você vai ter esse ponto. Aqui eu recebi uma mensagem no Twitter questionando se o Sport teria a Rádio Ilha. Teria o casar na hora que cedeu, mas aqui é receita de publicidade. Mas eu acho que em algum momento, até a nota do Sport chega a dizer isso. Que eu dou a entender que sim, viu, Fred? Eu também entendi que sim. Eu também entendi como que se sim, porque Sport o contrato tivesse fala parte da publicidade. operação. Né? Isso. Não, mas em relação à experiência do torcedor, respeito à setorização, garantia de check-in, participação definitiva, participação na operação do jogo. É isso que eu estava falando, da participação na operação. Imagino que seja a Rádio Isso. Ilha, porém essa Biometria, equipe, alguma coisa assim, né? Não, porém esse grupo chamado torcida pode dizer assim, vendi um anúncio para a Rádio Ilha. Isso, E aí o dinheiro é delas, tá? Exatamente. Dessa forma que eu entendo. Exatamente, Tá? concordo. Receitas excluídas, tá? Excluídas.
permanecem de exclusiva titularidade do Sport. 1. Contratos de patrocínio de uniforme, mangas e shorts celebrados para toda a temporada. Direitos de arena e valores de transmissão centralizada. Todo o direito, né, que o Sport recebe pelo jogo. Programas de sócio-torcedor e royalty sobre os produtos oficiais regulares não alusivos especificamente ao evento. Ou seja, o Sport vai vender a camisa dele. Isso. E não precisa ceder, Cássio, qualquer percentual da sua própria camisa. O Sport vende suas camisas na arena, tá? Qualquer receita não relacionada diretamente ao evento. E aí fica dessa forma. Teve um torcedor que me marcou nas redes sociais falando que o Sport poderia, por exemplo, vender a manga do uniforme. Essa empresa poderia vender uma manga do Sport, vender uma manga do uniforme do Sport. Aqui diz o seguinte: receitas excluídas. Contratos de patrocínio de uniforme, mangas e shorts celebrados por toda a temporada. O que me dá a entender que pode, mas não pode tirar o espaço de nenhuma do Sport. Isso, tá? isso. Então, essa aqui eu não tenho como garantir. Mas faz sentido. Ou seja, a Exatamente. chance de tirar o dinheiro líquido não é... Tá longe de ser só com venda de ingressos. De bilheteria. Né? Porque eu falei desde o início, só com venda de ingressos tá difícil assim, de cobrir. Eu acho que a gente explicar isso aqui, acho que a gente também tem que comentar... O que vocês acham, Exatamente. né? Exatamente. Até para não parecer assim, porque se o cara chegou... A gente tá só no factual, né? Talvez alguém já tenha até desistido. Mas os caras vão falar disso não. Eu desde o começo, eu acho que o ponto, mas a gente foi todo certinho até aqui, mas no fim das contas, se vale a pena, se foi legal... Posso então só dar duas últimas informações, Pode. Cássio, que é importante. O contrato foi assinado dia 30 de julho Isso eu trouxe. e o Sport já recebeu esse dinheiro. Já, Exatamente. porque 3 dias depois, né? É. Então deixa eu E só outro fazer... ponto importante, Celso, são os dois pontos. O contrato foi dia 30, o Sport recebeu. E 2, há uma crítica muito grande ao fato do vice-presidente Rafael Campos, há alguns dias, eu não sei exatamente se foi exatamente quantos dias, ele deu entrevista negando que havia qualquer acordo fechado, tá? E muita gente ficou revoltada porque já estava assinado desde o dia 30 e ele... Alguma cláusula, né? Tá? Existe uma cláusula no contrato falando de transparência. Mas eu acho que essa cláusula, pelo que eu interpretei falando de transparência, é dos detalhes da venda. Que agora o contrato está vazado e já era. Tá? Eu já começo ressalvas sobre isso. Então, Cássio, é isso. Eu acho que ele poderia titular o jogo, foi negociado. A gente não pode explicar os detalhes. Essa era a postura transparente a qual o clube se propõe, tá? Porque a confidencialidade não é esconder que o jogo foi negociado. Pode ser esconder detalhes. E agora tudo veio à tona. Foi vazado. Maestro, agora para passar para vocês, para Total. ouvir realmente o que vocês acham, eu só queria colocar uma das questões que eu até, antes da gravação, coloquei aqui para vocês, mas queria colocar também para nossa audiência, para a gente considerar. Que esse jogo, ele foi marcado, essa negociação foi firmada ali em 30 de julho, então a gente imagina até que as conversas tenham rolado um pouquinho antes. E por mais que o Sport esteja fazendo o campeonato que está fazendo, o fato de ser em 30 de julho e o Sport ter tido outras partidas, né, do Campeonato Brasileiro que podiam ter outros resultados, como a gente viu, né, em outros momentos, precisa ser considerado para o caso de que a partida que a gente está falando agora, de Sport Flamengo, vai ser jogada só no dia 13 de novembro. Então, teoricamente, o Sport está... teoricamente não, na prática, o Sport está abrindo mão de ter o máximo de apoio que ele poderia ter da sua torcida e até também de limitar um apoio da torcida visitante, o que é um critério esportivo na forma como eu analiso. Então, eu queria colocar também, maestro, esse fato aí, né, para a gente apreciar. E agora eu queria ouvir as análises de vocês. O que é que vocês acharam dessa decisão toda aí do Sport? Sobre o fato de Rafael Campos, da direção do Sport, de Yuri Romão, enfim, de não terem abordado isso, é preciso primeiro pontuar que o Sport concordou com essa ressalva. Com a cláusula. Com essa cláusula. E se ela foi imposta, o clube cedeu. Assim, o clube poderia dizer, não aceita essa imposição. Se você quer confidencialidade aqui, então assim, mas a gente não podia falar. Não podia falar porque você escolheu essa cláusula. O Sport não pode. O Sport não é uma vítima desse sistema, não. A gente sequer sabe
Se não foi até o próprio Sport que fez solicitou o. a cláusula. Eu tô- A gente não tô- sabe, exatamente. algo em aberto. Porque já que os dirigentes estão justificando que não falou por esse motivo, ou o Fred dizendo, na verdade, que poderia. Nem chegaram a se justificar, mas eventualmente, Eventualmente poderia esse ser. motivo. Eu que li exatamente. por acaso, que nem já é uma sei. boia. Isso, Eu o Fred sequer que vi falou. nas redes sociais, eu li aqui, Ou ele estava desconversando antes por causa disso. Mas, enfim, é uma cláusula que o Sport concordou. Então, para mim, já começa desse ponto. Mas é como o Fred falou, pode até ter sido até o próprio Sport. Mas é a transparência de ocasião, né? De vez em quando o Sport de vez em quando não é. Escolhe os momentos, vencendo poucos momentos. Mas agora, indo para a questão da venda do mando de campo. Veja, vai jogar na Arena Pernambuco, como já jogou antes. Vai ter, em tese, a maior... porque, veja, se for 10 mil check-ins, mas 4 mil ingressos vendidos, já vai ter a maior... meio a meio, né? Mas teria a maior torcida, mas tem a possibilidade de ter 70% se quiser. Mas, dito isso, eu até cheguei a publicar isso nas redes, nas minhas redes, assim, vender o mando de campo é cruzar uma linha sem volta, certo? O Santa Cruz cruzou essa linha e, financeiramente, para o Santa Cruz pode ter sido... Detalhe, foi um ano colapsado, aquele de 2016, terminou no fim das contas, eu não sei nem se aquele de 400 mil salvaram a vida do Santa, se fizeram alguma diferença. O dinheiro, nem lembro agora de quanto foi naquela venda. Que ainda deu prejuízo, o jogo foi lá para Cuiabá e nem encheu. Isso. Mas ali é problema do investidor, o Santa Cruz recebe dele e tal. Mas, dentro da rivalidade de torcedores rivais dessa questão, isso é apontado como uma carta contrária ao Santa. O Santa enche o estádio, mas quando jogou a primeira divisão, vendeu o mando de campo. E o torcedor do Santa fica assim... Sem ter muito o que argumentar, né? Assim, ele não venderia. O torcedor, aí que tá. Como o torcedor do Sport não venderia, o torcedor do Santa Cruz não venderia jamais. Ele fica com a vergonha por uma decisão que uma direção tomou. É a mesma coisa agora. O torcedor do Sport, assim como nenhum do Santa venderia aquele jogo, o Santa mesmo bota, eu vou ver se no jogo com o Corinthians no Arruda e assim... Que o jogo foi em Cuiabá. Que, inclusive, gerou prejuízo para a empresa que eu falei. Eu falei. Mas exatamente, deu prejuízo para a empresa, mas aí fica com a empresa. É isso que eu estou falando, esses investidores, mas eles começaram a acertar ultimamente, né? Teve um CS, por exemplo, no Brasileiro 2019, CSA e Flamengo não foi no Rei Pelé. Foi no Mané Garrincha, com 70 mil pessoas. Deu quase 3 milhões de reais, eu acho, E na época. Por isso que eu concordo quando o clube diz que não vendeu o mando de campo. Porque vender o mando de campo é vender a maioria da torcida. Mas é Exato. E até o local, querendo ou não, pô, o jogo Também. tá no Recife. Então, assim, mas pra mim, o Sport tá cruzando... O Sport não cruzou a linha como o Santa Cruz cruzou, pra ser assim. Ou como o CSA cruzou. Pra ser bem claro, tem rivalidade, a galera gera um hate danado, mas assim, não é a mesma coisa. O que o Santa Cruz fez é pior do que isso. Assim, Claro, todo mundo sabe. Não, porque de vez em quando, esses caras não sei o quê, já tô me precavendo aqui, porque eu sei que a gente vai ver isso nos comentários. Mas enfim, não é a mesma coisa. Mas o Sport tá cruzando essa linha. Tanto que me incomodou profundamente essa decisão. Porque ela tem... quando o Celso falou das nuances, uma delas é o seguinte: a gente ainda tá no mesmo ano que o Sport investiu 58 milhões em reforços. E aí, Cássio, você a gente talvez não esteja chegando no ponto central. A gente não está em 2035, não, pô. A gente tá em 2025. Janeiro desse ano, na janela ali, o Sport gasta 58 milhões de reais. E assim, cara, a gente sabe que não pagou 50, porque é dividido, né? Sim. Mas enfim, investiu, aportou sob contrato, vai ter que pagar. Pode ser uma parte em 20 e 25, o restante em 26, como é o caso de Carlos Alberto, mas enfim. O Sport fez um time que custou em direitos econômicos, fora os jogadores livres, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Paciência, a gente está falando só os de direitos econômicos, 58 milhões. Como é? A gente está em outubro. Como é que no mesmo ano o Sport está vendendo o mando de campo, como o Celso até falou, está vendendo a operação do jogo. Porque se vai vender todas as operações agora, não vai vender todas as operações. Só está vendendo essa porque possivelmente apertou o pé. O cara... Muito, né? Então, nessa situação, a boa gestão, a gestão equilibrada, a gestão que vai construir um CT de 20 milhões em 12 meses, em novembro do ano que vem, 13 meses, em novembro do ano que vem, o Sport promete entregar muito bonito até o projeto. A gente até fez um vídeo, tá no nosso feed, a gente até elogiou, e até a gente achou que surpreendente a velocidade. Então, essa receita para construir esse novo CT. Detalhe, já comprou o terreno e vai fazer o CT. Para terminar o ano, para montar o time, a gente estava gravando o vídeo ontem, a gente estava debatendo, eu e o Celso debatendo, quanto vai pagar em Gabriel.
Aí é 3 milhões, 5 milhões. Não, Gabriel tem que ficar, o goleiro. Veja, esse time, por isso que eu falei, a gente não sabia dessa informação. O esforço, que é o debate que a gente fez na live do Sport, o Sport tem que fazer um esforço para comprar Gabriel. Beleza, tem que fazer um esforço. Aí o dia seguinte o Sport está vendendo a operação de um jogo e ainda, com todo o respeito do mundo. Segura a porrada agora, viu, velho? É assim, mas veja, mas é manter um pouco de consciência. É paciência, é da vida, velho. Sim. Eu não sou presidente do esporte, como é que é? Eu só falando aqui. É entender muito pouco do esporte fazer isso aqui. Muito pouco. Assim, não é que o esporte tá, né? O esporte, dentro de uma realidade, o Flamengo é o único clube que nacionalmente faz esse papel. Não é o Flamengo. Na verdade, não é o Flamengo, assim. O Flamengo, ele tem a sua torcida nacional. Os empresários que conseguem viabilizar o jogo. O Flamengo tem nada a ver com essa operação. Assim, Nada. Eu me expressei mal. Eu quis dizer assim, o Flamengo tem tanta torcida que os empresários conseguem fazer... Ele é o único time que é uma garantia Que é garantia. realmente de ter algo. Porque o Corinthians não foi Cuiabá. É. Foi o Corinthians, é a segunda maior torcida do Brasil. O Corinthians não foi em Cuiabá. E o estádio novinho em folha, e o Corinthians não lotou em Cuiabá. Mas o Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil. E até, eventualmente, poderia lotar em Cuiabá. Mas a impressão que a gente tem é que o time principal do Flamengo, o sub-20 do Flamengo, não. Como a gente já viu. É uma atração gigantesca dentro mas do o Nordeste. principal vai lotar. Mas para o esporte especificamente, Yuri Romão e direção do esporte, o esporte tem uma relação de cisão com o Flamengo. Não é nem administrativa, é uma cisão de uma disputa. Que nessa semana, na mesma semana, as coisas estão acontecendo. Na mesma semana, por exemplo, teve mais um caso. Que é onde o esporte e o Flamengo estão nessa questão do título brasileiro, que não está em disputa, mas enfim, mas eles têm isso e vão. O Flamengo pode achar que é uma coisa menor, mas para o esporte é o maior título do esporte. Era isso que eu ia comentar. Então, é assim. Então, para o esporte, essa relação de se abrir desse jeito, justamente para o clube, onde você tem essa relação histórica, é assim, é não olhar um palmo na frente, meu irmão. Assim, sinceramente, eu sei que esses 3 milhões vão ajudar o esporte de alguma forma. Tomara que tenha ajudado, esse dinheiro já entrou. Mas em relação ao contexto, porque nem tudo é só planilha, não, pô. Isso aí que vai ser o esporte que fica brigando com o Flamengo, mas na hora que precisou, foi lá, botou 30%, vendeu o Flamengo por 3 milhões. Isso vai ficar, essa mancha. E me impressiona, quando eu digo um palmo na frente, me impressiona como o comando do esporte fala. Será que alguém vai achar ruim? Porque não é possível, assim, ou então simplesmente ignorar por completo. Ó, se achar ruim, É a partir daí dane-se. que eu vou entrar. Posso entrar a partir daqui? Pode, porque eu dizer assim, é uma decisão tão rasa, como já tiveram outras, assim, convenhamos, mas essa é tão rasa que me espanta, de verdade. Eu vou pegar a partir daqui, Celso, porque eu vou dividir minha opinião em duas visões. Uma interpretação de como viram lá dentro, do risco calculado e do que veio a público, e depois a minha visão em si. Cássio, você na pergunta, Cássio, na resposta, já passaram por um ponto importantíssimo, que é os 3 milhões de reais num jogo. Há um ponto que não tem discussão aqui. O esporte fez um bom negócio. Perfeito. Negócio, friamente falando. Modelo de negócio. Por isso que eu falei, não é só planilha. Exatamente. Pessoal, o esporte não receberia 3 milhões nesse jogo. Isso. O esporte teria uma renda ali de 1 milhão e pouco. E o esporte transformou uma renda de 1 milhão e pouco em uma renda de 3 milhões. Uma garantia. Numa garantia. Já recebeu. Isso. Já gastou possivelmente, mas o esporte recebeu 3 milhões fazendo a maior renda de um jogo da história do futebol de Pernambuco. Ponto. Nem sei se contabiliza dessa forma, mas esse debate a gente deixa para depois. Ponto. Tá? Mas não é esse o debate. Por que um clube que investiu 60 milhões de reais, que fez gastos insanos, como os 15 milhões em Carlos Alberto, em 60% de Carlos Alberto, como é que um clube cuja gestão bate na mesa, bate no peito, para dizer que faz uma grande gestão financeira do clube e que isso compensa os resultados vergonhosos dentro de campo, tá? Como é que chega em outubro precisando se desgastar por 1,5 milhão de reais? Porque o outro 1,5 milhão Já existiria. Já existiria. Isso. Foi a mesma lógica do Corinthians, foi por 250 mil reais. Por 1,5 milhão de reais. Aí eu vou para dentro, tá? Obviamente que numa licença poética e imaginária. Das grandes. Yuri Romão
que é o autor, assinou, ele sabe, Celso. Ou ele deveria saber tamanho do desgaste, tá, que ele teria. Ele sabe que ele hoje, ao contrário de quase toda a gestão dele, ele hoje tem uma oposição formada. Eu não vou nem entrar aqui no mérito das virtudes dessa oposição, mas é uma oposição ativa e, por conta de todos os erros do próprio Yuri e de seus dirigentes no futebol, essa oposição ganhou força, porque essa oposição agora ela tem a favor dela o sentimento espontâneo e legítimo do torcedor. Na goleada contra o Cruzeiro, Yuri Romão, pela primeira vez, viu um estádio inteiro se voltar contra ele e xingá-lo. Era algo que não acontecia, tá? Uma chave que virou. E nós debatemos esse tema, Celso. Eu e Cássio, a gente debateu no programa, como eu falei. E eu, nesse debate, não me mostrei contrário a uma venda muito parecida com esse formato. Se for ali, eu até falei com o Cássio, até 20%, 30%, eu acho aceitável, tá? Eu debati isso, a gente debateu. E o volume de críticas foi imediato. Ou seja, existe um termômetro claro da rejeição. Eu, Fred, não enquanto jornalista, mas também, obviamente, enquanto jornalista, mas enquanto torcedor, eu não sou o cara mais apegado, por exemplo, a todo jogo tem que ser na Ilha do Retiro. Eu falei aqui, eu gosto da estratégia de usar a arena. Detalhe, Tá. não é problema nenhum Não é problema nenhum. esse jogo ser na Arena Então, Pernambuco. porque grande parte já se incomoda só com a ida para a arena. Então, eu ponderava que se o Sport estivesse rebaixado, e foi o que a gente falou, Cássio, se o Sport estivesse rebaixado, o Sport estará, talvez, não sei exatamente, caberia tentar um ganho. Mas dentro desse mesmo debate, do que se seguiu depois, eu fui convencido por um argumento, que é o argumento de não são 3 milhões, é 1,5 milhão. Exatamente. 1,5 milhão era para ser algo absolutamente irrisório para quem gastou 15 em Carlos Alberto. 10 vezes mais. Exatamente. Veja só. Vamos voltar para 2019. O Sport ali no fundo do poço, sem dinheiro. Ali o Sport ter 1,5 milhão a mais, talvez a gente não estivesse debatendo. É um clube que não tem uma escassez de recursos. Mas nós, esse ano, vimos a gestão do clube bater no peito para dizer que não existe escassez de recursos. Se não existe escassez de recursos, você não precisa se ajoelhar ao mercado por causa de 1,5 milhão. Por 1,5 milhão. E além de se ajoelhar ao mercado, você ferir a sua própria torcida. Porque é o Flamengo. Quis o destino que o clube mais popular é um clube que o Sport tem um problema histórico. Esse jogo do Sport, quando o Cássio fala que o Sport atravessou a linha, ele não se compara, por exemplo, com uma venda completa do mando de campo, que a gente aqui no Nordeste tem o exemplo do Santa Cruz, tem o exemplo do CSA, teve o exemplo do Botafogo da Paraíba, agora, que já fizeram negociações... O do Altos ainda foi no Piauí. Que eu estou falando de que fizeram negociações para fora dos seus estados. Não é a mesma coisa. Esse do Sport se compara com um jogo no Castelão que gerou uma grande repercussão, inclusive criticada por nós aqui. Exatamente. Sim. Quando o Ceará cedeu um espaço maior do que o dos 10% para a torcida do Flamengo. Não lembro se era 20, 25, 30... Não era mais de 30, certo? Mas não era mais de 30. Foi proporcional. O Ceará não estava jogando um campeonato ajoelhado, como o Sport está. Tá? O Ceará estava dentro do jogo. Tanto que não foi rebaixado nada naquele ano. O Ceará estava jogando o campeonato. Se o Sport estivesse jogando o campeonato, não existiria nem esse debate. Ou seja, isso é uma consequência do fracasso da própria gestão. Exatamente. Ponto. A própria gestão ajoelhou ao Sport, esportivamente, moralmente. O clube é o lanterna histórico, quebrando recorde de rodada na lanterna. Talvez um dos times da história da Série A que menos conseguiu disputá-la. E para pagar essa conta, economicamente, resolveu causar
outra ferida, não esportiva, mas outra ferida moral, tá? E aí, Celso, ao causar essa outra ferida moral, você cria você multiplica a dor. O que não foi contado é isso, você multiplica o rancor, a revolta com essa gestão. Porque é a mesma gestão que não deu ao torcedor o direito de disputar a Série A. Perfeito. É a mesma gestão que fez o que fez no jogo contra o Corinthians, massacrando o próprio torcedor. Essa mesma gestão, ela tomou uma escolha que, queira ou não, vai contra o moral, a essência, a história, a honra do próprio clube. Financeiramente vai a favor? Vai. Justifica. Mas olha, você tem que estar muito... E aí é o meu ponto de gravidade, tá? Você tem que estar... E é por isso que eu vou fechar meu comentário. Voltando para os olhos de Yuri Romão e de quem está no seu entorno. Todo mundo sabia as consequências. Tá o print circulando de Yuri com a camisa do Flamengo. Uma montagem. Montagem, Claro, mas circulando. E Yuri hoje talvez tenha vivido seu pior dia como presidente do esporte. Fred, Pode perguntar. imagina o seguinte. O Flamengo hoje é um dos favoritos ao título. O favorito tende a ser dominante na partida. O Flamengo tende a vencer a partida. O que vai agravar muito. Aí você imagina... Imagina se o Sport é vencendo goleado. Pronto. O Sport é goleado, tá sendo goleado 5-0, 4 a 15 0 que minutos seja, é. do segundo tempo. Certo? A torcida do Flamengo começa a gritar qualquer Segunda coisa. divisão, 87 do Flamengo, empurra essa porra na segunda divisão. Imagina. Isso já seria gritado na ilha se tivesse 4 a 0 também. Exatamente. Mas imagina você ouvindo isso, não de 10% que estão apinhados ali na geral do esporte, mas uma torcida que talvez, como você fez previu uma das possibilidades, esteja ocupando uma parte da arquibancada central ali. A curva. Da curva, da curva. exatamente. Mas uma parte mais nobre e uma parte considerada 3 vezes maior do que ela ocuparia, fazendo esse barulho e machucando a cada decibéis E vai machucar, porque é o o papel da torcedor torcida. do esporte, massacrando aquele cara que, apesar dessa campanha desgraçada que o time está fazendo, aceita pagar uma nota, provavelmente, ou sei lá, seja lá como for, mas para ir até a Arena de Pernambuco para ver esse esporte, enfrentar esse Flamengo e passar por isso aí. Veja como isso vai potencializar toda essa questão que você está falando do entorno de Yuri. E eu vou chegar agora, Celso, na minha conclusão. Foi importante você criar mais esse cenário. Eu vou chegar na minha conclusão. Não é possível que isso não tenha ido para uma mesa. Concorda? Sim. Pro Não é Celtinha. possível. Pelo menos numa mínima mesa de 2, 3, 4 pessoas. Não é possível, Celso, que ninguém tenha feito a ponderação que você fez. Ei, né? Veja só, vamos vender, a torcida vai reclamar, vai apanhar, vai chegar o jogo. O Flamengo tem condição técnica de fazer esses 4 a 0 sobre o Sport. O 2x0 com o Bayern. 2x0 já teria esse mesmo cenário. 2x0 dominante ali, do Sport nem Já pegando a teria bola. esse mesmo tal. cenário. Yuri vai ser um pesadelo, vai ser o seu fim político no clube. Talvez hoje a gente esteja vendo o fim político de Yuri Romão. Tá? Talvez hoje não tenha Ele tenha nada, plantado isso aí, não né? tenha nada de 2026 que possa salvar a imagem que ele fez de hoje. Ou seja, tudo calculado. E aí eu penso, eu espero que alguém tenha levantado isso para ele, porque a gente tem um temor desde 2023 de que Yuri seja cercado de pessoas que não levantam o contraditório para ele. Isso. Há esse medo. Isso. Porque ele não gosta do nosso contraditório. Uhum. Ele não gosta do contraditório de um repórter. Ele tem uma dificuldade com o contraditório. Se ele tivesse a dificuldade com o contraditório das pessoas próximas a ele, Aí tá acabado. É justificativo. então talvez não tenha tido para ter dito o que você falou, para ter dito o que Cássio falou, para ter dito o que eu falei. Talvez não tenha tido. Mas aí essas pessoas não podem estar nos cargos e nas Que estão funções ocupando. que exercem. Então eu vou pedir licença para imaginar que alguém ponderou para Yuri. É. Certo? Eu vou pedir licença para imaginar que alguém disse, Yuri, vê só. Chega aqui. Detalhe, a gente conhece pessoas que fazem parte do esporte. Isso. Eu não Eu não sei se elas têm voz eu não sei direta. eu não sei se essas pessoas elas têm uma voz direta, mas pelo menos as que eu conheço São pessoas. teriam discernimento para falar, isso não é a Exatamente. melhor ideia do mundo, não. Assim, Alguém poderia ter dito, Yuri, vem cá. isso aí, ó, isso não é a Vem cá. melhor coisa para tu fazer, Eu sei não. que a gente tá com problema financeiro, tudo, mas isso aqui vai gerar um desgaste muito grande. Isso Você vai aqui- se acabar. É.
Olha, quando teve um debate, porque as pessoas acompanham a gente, por exemplo, os primeiros debates que já tiveram quando surgiu o rumor foram horríveis as repercussões. Porque quando surgiu o rumor, Rechaçou e o tal. problema é que quando surgiu o rumor, possivelmente tinha assinado. Era 30 de julho. É. Né? Porque quando surgiu Isso. o rumor, possivelmente estava assinado. Ok. Celso. Eu vou, te repito, estou pedindo licença para imaginar que alguém alertou. Alguém fez assim. Porque política é isso, poder é isso, administração é isso. Alguém tem que projetar o futuro. Yuri, ó, é isso aqui. Para Yuri ter dito, a gente vai fazer mesmo assim, aí eu me assusto, Cássio, do tamanho do rombo. É, velho. Aí, Porque, veja só, tem que estar em um desespero econômico brutal para aceitar. pagar esse preço por 1.500. 1,5 milhão de reais. Tiago Couto, que não fez nada no esporte, foi 1.900.000. Tá? Tiago Couto, que basicamente não entrou em campo, foi 1.900.000 reais. 1,5 milhão, Celso, para um clube de Série A é o Nada. famoso nada. Nada. E aí, Celso, não importa o que Fred acha, o que Cássio acha, o que Celso acha, porque minha opinião, no geral, é até ponderada sobre esse cenário. O que muda o meu tom é a história de 2025. Isso. A história de 2025 muda meu tom. Se eu tivesse vendo um presidente dando entrevista coletiva dizendo, minha gente, eu estou me esforçando ao máximo aqui para pagar as folhas, não estou conseguindo, tá? As receitas não foram as imaginadas, a gente caiu na Copa do Brasil, sabe? Foi uma frustração muito grande, os jogadores que a gente trouxe não renderam, a gente não vai mais... Se eu tivesse vendo um presidente vindo a público dividir esse desespero financeiro, talvez eu tivesse... Eu e todo mundo tivesse, não, o Sport está precisando, é desespero. É para pagar a folha. Mas a gente Mas tem, não- até mas ontem, o o presidente discurso que não diz é o esse, né? oposto. Isso. Então, aí o que só vai para conta, Celso, Yuri está sendo rotulado hoje e taxado como um cara que não respeita a história e a honra do esporte. Eu acho que isso é meio fácil medir que essa conta cairia para ele. E ele teria que medir o comportamento dele prévio e começar a dar sinais de que o clube estava mal Para poder financeiramente, amenizar, né? para poder amenizar. Ele não quis dar e agora dificilmente ele vai conseguir sair É. desse Ó, cenário. um último ponto. A negociação de jogos, acho que, não sei se 2014, 2015, que para o consórcio, quando existia ainda o consórcio da Arena Pernambuco, foi os primeiros jogos do Sport na Arena, eles foram por negociação. O Sport indo para lá. Disse, vamos fechar um pacote de jogos para jogar na Arena Pernambuco. Mas nunca, a questão é que nunca foi só, vem jogar aqui, mas é 30% do outro. Viu? No fim das contas está sendo isso. No fim das contas, essa é a questão. É que essa negociação é a negociação onde o investidor não quer o dinheiro do torcedor do Sport. O investidor quer o dinheiro do torcedor do Flamengo. Isso é um tanto óbvio. E para isso você precisa aumentar a carga. E o presidente do Sport ignorou isso tudo e é o que o Fred falou. E eu concordo. Mas enfim, não foi a primeira, não, a segunda, infelizmente, não sei se será a última medida, digamos, controversa, pelo menos na opinião da gente. Deve ter gente que ia ter achado normal, deve ter gente que deve ter gostado, enfim, sempre a opinião é isso aí. Mas Existe um caminho para se achar isso aceitável. Existe um caminho, repito, eu não sou, na essência, 100% contra isso, mas é tudo que eu falei aqui, tá? E o contexto. Não é a esse esporte de 2025, ele não poderia estar fazendo isso em outubro, por N questões, ele não poderia, porque é o que eu falei, a multiplicação das consequências do erro da própria gestão. Os erros financeiros, os erros esportivos. Aí você faz o quê no final de tudo? Eu errei economicamente, eu errei esportivamente e eu vou errar agora em relação à imagem do moralmente. Moralmente. E aí, meu amigo, fechou a é um tríade, combo, é um fechou combo. a tríade. Dá para pedir, né? Dá para pedir. Fechou né? a tríade. Né? Enfim. Vamos lá, galera. Vamos fechar aqui Esse tá? pocket. O programa, esse pocket fundo. E agradecer aí a audiência de todo mundo. Muito obrigado a todos e todos que curtiram esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum programa. Forte abraço e até o próximo. Valeu.